Olá, serão bem-vindos a mais uma aula. Essa é a segunda aula do módulo 5, onde falamos de algoritmos de ordenação. Na última aula, falamos do Bubble Sort, e hoje é dia de falar sobre dois algoritmos da elite de ordenação, o Merge Sort e o Quick Sort. Esses dois algoritmos não são só mais rápidos do que o Bubble Sort, eles também pensam de maneira diferente. Eles usam a mesma estratégia, o famoso Divide and Conquer, ou dividir e conquistar, porém eles usam de maneiras diferentes. Pensem assim: se você tem um problema difícil, o Divide and Conquer diz para você quebrar esse problema em partes menores, resolver essas partes mais fáceis e depois juntar tudo para ter a solução completa. Para mim, essa é uma técnica brilhante, mas, embora eles usem a mesma estratégia, o Merge Sort ele é focado em estabilidade, enquanto o Quick Sort ele é focado em velocidade. Aqui está o paradigma dizendo como que ele funciona, como ele faz para dividir, conquistar e combinar. Agora falando sobre a diferença entre os dois, qual que é a diferença entre o Merge Sort e o Quick Sort? Começando com o Merge Sort, ele é aquele amigo que sempre vai ser organizado, sempre separa tudo em pequenas listas ou caixinhas antes de arrumar tudo. Ele é o metódico, o professor, aquela pessoa que sempre pega uma lista bagunçada e divide, até ter uma lista de um elemento só. Depois, ele começa a juntar tudo perfeitinho de volta. Essa estratégia de dividir e conquistar, ele usa sempre de forma recursiva, enquanto o Quicksort, ele é aquele amigo que vive no 220, ele é o ansioso. O Quicksort é um método de dividir para conquistar que tem um foco em ser eficiente e rápido. A mágica dele gira em torno de uma coisa só, que é o pivô, que ou seja, é um número que ele escolhe, e o que ele faz? Ele escolhe o elemento central e depois ele manda todo mundo para a fila, maior que o pivô ou menor que o pivô. Essa rotina de rearranjar a lista é chamada de particionamento. Ele faz isso recursivamente e pronto, já se acha inteligente. E por que a gente ama tanto o Merge Sort? Porque ele é pura consistência, e isso você consegue perceber na sua complexidade de tempo, de O em log n, em seus melhores casos, médio e pior. Isso significa que, não importa o quão bagunçado esteja o seu dado, ele sempre vai entregar uma performance superior à de algoritmos quadráticos, especialmente para grandes volumes de dados. Você usa o Merge Sort porque ele é estável, seguro, confiável, ótimo para grandes quantidades de dados, consistente, sem pior caso horrível, e perfeito para ordenações que exigem precisão. Ele é a sua garantia de qualidade, basicamente. Aqui vamos demonstrar um pouquinho como funciona o Merge Sort. Imagine que você tem um monte de blocos de Lego e você quer construir uma casa. Com esses blocos de Lego, você pode fazer o seguinte: você pode pegar e separar eles por tamanho, os blocos maiores em uma pilha, os médios em outra, os pequenos em uma e os mais pequenos em outra. E daí, com essa separação, você vai juntando os blocos de tamanho médio com os grandes, os blocos de tamanho muito pequenos com os pequenos, e eventualmente você vai conseguir ter construído a sua casa de Lego. Aqui é como funcionaria, onde você pega o valor maior e médio, você separa ele do menor com o maior, e você vai dividindo eles até você ter todos eles em uma ordem correta, até você conseguir a sua casa de Lego. Agora eu vou explicar o nosso código passo a passo, e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma função chamada merge. Ela vai receber um array, um índice para a esquerda, outro para o meio e outro para a direita. E a missão deles é fazer a junção de duas metades que já estão ordenadas. Depois disso, a primeira coisa que a gente começa a fazer é a calcular quantos elementos existem na metade da esquerda e na metade da direita, como estão aqui. E depois disso, a gente cria dois vetores temporários, um para cada lado, esquerda e direita. Esses vetores, eles são cópias das metades,
Isso é importante porque agora a gente pode reorganizar tudo no array original sem perder dados, como foi feito na aula passada com os três índices temporários, com o índice temporário. E agora a gente vai começar a fazer a cópia dos valores. A gente vai colocar o nosso array de L, o nosso array da esquerda aqui e o nosso array da direita aqui. E agora, seguindo em frente, a gente começa a parte que é importante, que é a mesclagem dos nossos vetores. A gente começa criando três índices, I para o vetor da esquerda, J para o da direita e o K para o array original. E daí o nosso código ele entra num loop que compara o menor elemento entre L e R, e quem for o menor volta para o array original, como ele está aqui. Ele faz a comparação aqui entre os dois, e daí ele vai retornar para o nosso array original, como ele está aqui. O índice que você forneceu é o menor valor e ele avança um passo. E daí ele só vai copiar os restos que sobrarem. Depois que um dos vetores acaba, ainda pode sobrar algum elemento no outro, e como o que sobrou já está ordenado, o código só copia o resto. E pronto, as duas metades voltaram para o array original totalmente ordenadas. Essa primeira função, ela faz basicamente a mesma coisa que você faz quando você quer decidir qual fila é menor do mercado. Tipo, você entra no mercado e quando você vai sair, você percebe que tem duas filas. Uma tem cinco pessoas esperando, a outra só tem duas. Você claramente vai ir para que demore menos tempo, que é a de duas pessoas. Agora vamos para a função que é responsável pela divisão do array, o merge sort. A primeira linha aqui, ela vai verificar se ainda existe mais de um elemento. Se esquerda for maior ou igual à direita, significa que já estamos em um bloco de tamanho 1 e nada precisa ser feito. Depois disso, a gente começa pegando o ponto do meio do array, aqui, e nós começamos a fazer as nossas chamadas recursivas. O merge sort do array da esquerda do meio, o merge sort do array do meio mais um e da direita, e daí a mesclagem das duas. Quando a função volta da recursão, significa que as duas metades já foram ordenadas individualmente, e então chamamos o merge para combinar tudo. E daí aqui a gente já começa a fazer a nossa declaração. No main temos um array simples de inteiros, como está aqui, e depois disso a gente só calcula o tamanho e chamamos o merge sort. E no final só imprimimos tudo na tela. O resultado será o nosso array ordenado. Aqui temos os nossos motivos para você usar o merge sort. O principal motivo é por ele ser estável e ótimo para grandes quantidades de dados, e por ele ser bem consistente. Se você precisa de algo que precisa de estabilidade, que precisa ordenar muitos dados, você sempre vai querer escolher o merge sort para essa tarefa. E agora vamos começar a falar sobre o quicksort. Por que, que o quicksort é o queridinho da indústria? Porque ele é frequentemente mais rápido na prática. Seu desempenho médio e melhor caso é também o OR em log n, que nem o merge sort. Além de ele ser muito rápido na prática, ele é leve em memória, simples de implementar, eficiente em cenários comuns e bom para dispositivos com pouca RAM, e ele é utilizado amplamente na indústria. Agora aqui eu vou explicar como que funciona o Quicksort na prática. Digamos que você tem um baralho de cartas e você quer organizar ele todo certinho. Para você implementar o Quicksort nesse cenário, você vai primeiro escolher o pivô. O pivô, ele vai ser sempre o valor que está no meio. E por que que você vai escolher o pivô? Ora, porque você vai separar metade de um lado e metade do outro. Quando você fizer essa separação, você vai fazer outra separação e você vai escolher mais um pivô para os dois lados. Depois de você ter escolhido esse pivô, você faz a mesma coisa. Menor que o pivô, maior que o pivô. Se você tiver um caso como está aqui do lado esquerdo, onde você tem o pivô que é maior que o 11, o 12,
você só vai deixar ele fora do lugar. Você vai deixar ele fora e ele já vai estar ordenado. E daí você vai continuando, separando, até você ter organizado tudo. E eventualmente você vai ter as suas cartas todas organizadas certinhas. Agora, chegamos na parte onde eu vou explicar o nosso código. Para começo, a gente adiciona a biblioteca stack para fazer as pilhas. E daí a gente já pode começar. A gente começa aqui com um array de elementos que serão organizados e o índice n que recebe o número total de elementos. Daí é só a gente começar a usar a nossa pilha. A pilha, ela vai guardar intervalos do array que precisam ser processados, e a cada intervalo é representado por um par início e fim, como eles estão aqui. O primeiro intervalo é o array inteiro índice 0 até o índice n-1. Em seguida, a gente já começa a fazer o nosso primeiro loop. Enquanto existir algum intervalo a ser ordenado na pilha, o algoritmo ele vai continuar. E daí a gente só vai começar a fazer a recuperação do subarray do topo da pilha. Tiramos o intervalo do superior da pilha e é este pedaço do array que será particionado. Feito isso, a gente já começa a fazer o particionamento usando o lótulo. Primeiro, a gente escolhe o pivô. O pivô é sempre o último elemento do subarray. E daí a gente já faz a variável i para rastrear a fronteira entre elementos menores e maiores que o pivô. Daí em seguida a gente já começa a fazer a varredura para separar os elementos. Primeiro a gente separa os que são menores. Aqui, esse loop, ele vai percorrer todos os elementos do intervalo. Sempre que ele encontrar um valor que é menor que o pivô, ele vai incrementar i e ele vai trocar o array de i pelo array de j. E assim, à esquerda de i, ela ficam apenas os valores menores que o pivô. Então a gente só vai colocar o pivô na posição correta. O pivô é colocado entre os menores e os maiores e a posição passa a ser o local definido do pivô. E daí a gente já a gente já começa a empurrar os subarrays restantes para a pilha. Após a gente fixar o pivô, restam só dois subarrays ainda desorganizados. A parte esquerda, do início até o p-1, e a parte direita, de p+1 até o fim. O código aqui, ele só coloca um subarray na pilha, se ele possuir pelo menos dois elementos. Isso substitui as chamadas recursivas do quicksort tradicional. E daí a gente só faz a impressão do resultado, que vai esvaziar a pilha e todos os elementos já vão estar todos na ordem. Por que você deveria usar o quicksort? Como o próprio nome já disse, ele é rápido na prática. Ele também é bem leve na memória e ele é bem simples de implementar, comparado com o merge sort. Como eu fiz a comparação do merge sort ser estável e conseguir ordenar grandes quantidades de dados, o quicksort ele é bem usado na indústria porque ele é rápido, por causa da eficiência dele. Se você precisa ter eficiência, você vai logicamente usar o quicksort. Aqui temos uma comparação entre os dois. Se, como eu falei antes, você usa o quicksort se você quiser ser rápido e não usar muita memória, e o merge sort se você quer ter precisão e ser estável na sua resposta. E aqui chegamos ao fim dessa aula. Muito obrigado por assisti-la. Vejo vocês na próxima aula.